Fala galera, aqui é o professor Vanks, iniciando mais uma aula de Química. Nossa aula hoje na Química 2, capítulo 3, turma do segundo ano. Iremos falar sobre as concentrações, mas para eu falar sobre as concentrações, preciso que você relembre o conceito de solução. Quando nós estudamos as soluções, verificamos que as soluções eram misturas homogêneas, ou seja, uma única fase, um único estado físico a ser visualizado. As misturas homogêneas que são compostas das soluções são subdivididas a seus componentes, o disperso como soluto e o dispersante, o solvente. O soluto é a parte que refere-se ao disperso, o solvente ou dispersante. Neste exemplo que nós colocamos aí na telinha, a água seria o nosso dispersante ou solvente e o açúcar seria o nosso soluto ou disperso. Dentre as concentrações que nós iremos apresentar para você, a primeira delas é a concentração comum, também conhecida concentração em massa por volume. Ela é uma relação entre a massa do soluto, atente para esse detalhe, e o volume da solução. Massa do soluto e o volume da solução. Por que a gente está pedindo para você ficar atento com relação a isso? Para não confundir com densidade, porque a densidade também é massa sobre volume, mas é a massa integral, e aqui é só do soluto. Veja o exemplo à sua direita. Determine a concentração em massa por volume de uma solução contendo 6 gramas de hidróxido de sódio em 2 litros de solução. Fazemos 6, que é a massa, dividimos por 2, vai dar 3 gramas por litro. O entendimento é muito simples. Para cada litro de solução, 3 gramas de soluto. A segunda concentração de soluções que nós vamos mostrar para você é a densidade. E eu já tinha enfatizado anteriormente, densidade e concentração comum são muito parecidas. Densidade é a relação entre a massa da solução e o volume da própria solução. Atente para esse detalhe. Olha o exemplo à sua direita. Foram preparados 400 ml de solução, dissolvendo-se 40 gramas de hidróxido de potássio em 400 gramas de água. Determine a densidade da solução em gramas por ml. A massa da solução vai ser 400 da água mais 40 do hidróxido de potássio. 440 dividido por 400 vai dar 1,1 grama por mililitro. Concentração e quantidade de matéria, também conhecido como molaridade, ela relaciona o número de mols. Então, eu vou ter que fazer uma relação com 3 aspectos numa única relação matemática. A massa do soluto no numerador, dividido pela massa molar vezes o volume. São 3 unidades, massa do soluto, massa molar do soluto e volume da solução. Neste caso, eu vou calcular o número de mols por litro, ao contrário da concentração comum, que não relaciona o número de mols, e sim massa. Olha o exemplo. Que massa de ácido nítrico deve ser dissolvida em água, de tal modo que se obtenham 2 litros de ácido nítrico 0,2 mol por litro. O mol do ácido nítrico é 63 gramas por mol. Jogando na fórmula vai ficar 0,2 igual a M sobre massa molar do soluto 63, volume da solução 2. Quando você passar os 63 vezes 2, que dá 126, multiplicando, você vai encontrar 25,2 gramas. Essa aqui seria a massa de ácido nítrico. E o último item que nós iremos mostrar para você é o título. O título é a relação entre o que você possui de soluto e a massa da solução como um todo. O primeiro título que nós vamos mostrar aqui para você é esse. Relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Nós não temos unidade nesta grandeza, ela é adimensional. Então, eu pego a massa do soluto e divido pela massa total. Quando eu fizer essa divisão, eu vou ter o título. Exemplo. Determine o título de uma solução de 120 gramas de ácido sulfúrico que contém 30 gramas de sulfato de hidrogênio. Massa do soluto 30 gramas, massa da solução 120. 30 por 120, 0,25. Atente um detalhe, o título também pode ser representado em porcentagem. Eu pego esse 0,25 e multiplico por 100. Se eu quisesse em porcentagem, teríamos 25%. Um grande abraço, continuaremos com esse assunto na próxima aula.